Olá, meus amores, passando aqui para trazer uma informação super importante para vocês, né? E amanhã, portal 999. Não sei, as pessoas que são mais conectadas à espiritualidade, que são mais espiritualistas, pode estar ligada, né, nessa situação. Mas outras pessoas podem não estar. E eu gostaria de falar um pouco, né, na questão numerológica, cabalística sobre esse número, tá? Algumas pessoas que não é tua praia, que você vai chegar, isso é bobagem e tal, então peço para vocês sair do vídeo, né, e tal. Ou se tiver curiosidade, pelo menos, né, para assistir, tá? Fique, porque é muito importante para vocês, tá? Eu faço isso de coração, tá? Para que vocês venham fazer algo para melhorar a vida de vocês. Então, antes de saber do que se trata, escute um pouquinho, tá? Se você vê que não te serve, ok, solta, tá? Aqui é só mesmo quem tá conectado a essas energias. E eu quero falar para vocês desse portal. É um portal em que a espiritualidade se conecta universal. Amanhã vai ter forças universais muito poderosas mexendo com a força magnética, a energia da Terra, tá? Vivenciamos eclipse, né? Ainda estamos nessa energia também, 3 dias antes, 3 dias depois. Vivenciamos o portal 99, por quê? 9 do 9, que também em 2025 a soma desse número é 9, porque o ano inteiro é um número 9, é um número de reflexão, tá? É um número de fala do universal, do poder universal, e 9 anos de ciclo fechado. E aí a gente trabalha aí, eu não vou falar nesse vídeo aqui, falar mais da questão numerológica sim, e a importância, mas não vou dar detalhes técnicos aqui, tá bom? Aqui sobre a questão de numerologia, astrologia, tá? Numerologia cabalística, astrologia, energias, então tudo isso está somando esse potencial. E vocês podem estar sentindo já essas energias refletindo na vida de vocês e vocês nem perceberam, tá? De ontem para cá, pode ter até o eclipse, tá? Vocês podem ter sentido aí algumas emoções até antigas, algumas sensações, coisas do passado revendo, vindo, situações, né? Entre o passado e entre o novo, aquela confusão, aquela agitação do que eu quero, do que eu não quero mais, e isso faz parte desse fechamento de ciclo. Por isso que eu trouxe hoje esse vídeo, porque hoje é um dia super importante para entender isso e para fechar esse ciclo, porque amanhã você já entra num ciclo novo. A gente está falando num poder universal e também num poder pessoal, cíclico. Então, cíclicos mundiais, né, quanto ciclos pessoais. E o 9 vai falar disso, né? De altruísmo, de compaixão, um encerramento de ciclos, né? Se doando ao universal. É um doador universal, tá? O 9. E que simboliza também a sabedoria adquirida. Adquirida como? Através desses 9 anos, desse ciclo de 9 anos na nossa vida, em que a gente teve algumas experiências boas e outras ruins, sabe? Ao longo desse tempo. Então, essas experiências anteriores, ela associada agora, ela tem um período de fechamento de pendências. Por isso que muitas das vezes alguns de vocês que tiverem com a percepção mais elevada pode estar sentindo isso, algumas situações voltando, pelo menos nos pensamentos, nas emoções, nos sentimentos, tá? E aí fala desse fechamento de ciclo, né? De desapego, essa é a palavra, desapegar naquilo que não funciona mais. Talvez eu deveria ter feito dessa forma, mas e se? Mas é a hora de fechar isso. O se, você já parou para pensar se aquilo foi um livramento? Se não foi para ser? Então tem todas essas questões. E agora é a preparação para um novo ciclo, tá? Além de impulsionar a ação humanitária, eu desejo de ajudar os outros. Mas se você ainda não consegue compreender-se, tá? É importante entender aqui o seguinte, tá? Eu anotei algumas coisas que eu achei super importante, porque se a gente ficar falando desse tema é muita coisa, tá? Então é importante algumas coisas. Entender que nós só crescemos e evoluímos através do conhecimento. Do conhecimento esse, de nós mesmos em primeiro lugar,
né? O que nós estamos falando aqui de autoconhecimento, de querer, né, saber, de querer saber quem somos nós, quais são os nossos verdadeiros valores, a nossa essência, a nossa missão de vida, o que é que viemos fazer aqui, né? Somos muito mais que um ser que somente acorda de manhã, né, escova os dentes, trabalha, né, come, dorme, né, faz suas necessidades e vive no piloto automático. E cada vez mais a maioria das pessoas estão vivenciando isso, sim, né? E algumas se divertem, outras não, mas é uma diversão como se fosse piloto automático, acabou ali. E os problemas estão sempre acontecendo de uma maneira meio que robótica. Eu digo aqui, eu uso esse termo, rotina robótica, tá? E esse número, que também está ligado a este ano de 2025, como eu já falei, é a soma de 2 mais 2, 5, né? Vai dar 9. Então, esse ano é um ano marco decisivo. O ano de 2025, para quem já percebeu, tá? Principalmente quem é ligado a essas questões espirituais, né? Que é um ano que está sendo diferente. E até o final dele, a preparação para 2026 também é um ano que vai ter grandes transformações, grandes mudanças, tá? E até quem está desapercebido vai perceber algumas mudanças, tá? No âmbito geral e pessoal, tá? É um ano super forte, mas preparando por um ano de 2026 que será o início ou a continuação de coisas piores ou coisas melhores, tá? Por quê? Porque você vai entender que precisa aqui desapegar, tá? Esse ano ele nos convida a desapegar. E com esse portal é a potencialização do 999. É o universo falando de fechamentos, querendo ou não querendo, você precisa encerrar ciclos, porque aquela estrutura que já tinha para as coisas do ciclo passado, desses 9 anos, não vai ter mais. Então, se você persistir em situações que precisam desapegar, é um relacionamento, é uma maneira de pensar, é uma crença limitante, é uma questão de objetivo, de projeto, qualquer que seja a questão, ela não vai funcionar mais. Então é importante entender que esse potencial todo, né, que o universo fala, olha, vamos seguir em frente, é hora de submeter-nos a um novo caminho, a novos direcionamentos, tá? Então, se desapegar. E é preciso o quê? Refletir, reflexão de quem somos, de quem queremos ser e aonde queremos chegar. E se você, né, se você ainda não entendeu isso, se você não nem sequer imaginou, se fez essa pergunta, tá? Isso significa que você está longe desse sentimento de expansão, tá? E nesse fechamento de ciclo de 9 anos, pode ser que você continue ainda no passado, tá? Repetindo os mesmos erros e não conseguindo seguir em frente com novos plantios. Arruma novos direcionamentos, porque o 9 é também a simbologia do tarô, né? Ligado à reflexão e à sabedoria, que é o número do eremita, tá? Então é um número de evolução e é também que fala sobre essa questão. O eremita, ele fala que ele vai em busca das próprias respostas, tá? Ele vai em busca naquilo que se diz a ele ao mundo, no interior, de dentro para fora, tá? Porque às vezes as pessoas buscam a resposta fora, mas não é fora, é de dentro para fora. Tá? Então as pessoas sentem a necessidade de se distanciar, essa é a questão da racionalidade do eremita, tá? Das pessoas que falam, né, falam da questão da distância para poder buscar a sua luz interior, buscar as suas respostas, tá? Buscar o conhecimento, quer seja em qualquer área da vida profissional, na sua própria energia, tá? No campo da matéria, no campo da emoção, ele é aquele que vai em busca das respostas, de autoconhecimento e valoriza isso, a importância do autoconhecimento. A espiritualidade nos mostra a sabedoria, dizendo que a intuição em si,
tá? Ela traz também as respostas, mas para isso se conecta à espiritualidade quem busca, tá? Quem busca conhecimento, autoconhecimento, quem busca conexão com a espiritualidade, esse sim. Porque não adianta só você orar e você não souber ouvir a resposta, tá? Porque às vezes a gente fala, ai Deus, quero falar com Deus, Deus é só isso, sabe pedir, mas você não sabe agradecer e você não sabe ouvir a resposta, porque Deus não vai falar, olha filho, é isso. Vem em forma de alguma coisa, em forma de um conhecimento também. Então esse ano, entendeu? Chama-nos a atenção disso, e principalmente agora com esse portal. Então é um portal que vai entrar na profundidade agora, tá? De desapegar tudo. É da vida material, é de crenças limitantes, é de pensamentos que não fluem mais, de sentimentos que já foram, que não são mais propícios, tá? Então, hora de fechar ciclos para abrir outros, um novo plantio, novos começos. E isso vocês vão sentir também no coletivo, no mundo, que o mundo não será mais o mesmo, tá? As mudanças estão aí, a gente está vendo acontecer coisas diferentes, né? O nosso país, o mundo. Então, essas mudanças já estão escritas, elas precisam acontecer. E a gente tem que estar apercebido de todas essas questões. E como isso vai na vida de cada um. Então, para isso, eu vou dizer para vocês o seguinte: hoje, dia 8, é hora de colocar num papel, tá? Isso aqui, isso é muito poderoso, né? É como se fosse uma simpatia, uma magia, algo que vocês queiram entender. Mas colocar num papel, tá? 9 coisas que vocês querem desapegar, deixar ir, fechar, finalizar. 9 coisas. Não quero mais isso na minha vida. 1, 2, eu não quero mais passar escassez. Eu não quero mais viver na preguiça, na autossabotagem, porque tem pessoas que auto se sabotam. Eu não quero mais sabotar o meu campo emocional, sempre tá voltando com a mesma pessoa que eu tô, que me faz sofrer, ou alguma questão dessa forma. Eu tô dando para vocês terem um entendimento aqui do que se trata, tá? Vocês vão colocar a sua realidade. Coloca ali, concentra ali, antes de terminar o dia hoje, né? Para quando chegar meia-noite 1, nós já estamos vibrando, começando a vibrar na vibração do número 9, do portal 99. Então você coloca isso, respira fundo 9 vezes e solta, né? E depois você também vem com a outra parte do que você quer, 9 coisas que você quer nesse novo ciclo de 9 anos, tá? Colocar na sua vida. 1 por ano. Quais são os seus objetivos? O meu objetivo, primeiro, é esse, no primeiro ano, no segundo, no terceiro, até nos próximos 9 anos. Coloca esses novos objetivos, faça aquela sua oração do jeito que você sabe. Se quiser acender uma vela, acende. Se quiser colocar um copo com água também, faça a sua oração, agradeça, tá? Por tudo que você vivenciou e experienciou. E mais ainda, tá? Seja grato de verdade, faça isso, tá? Com fé, e pode pedir ao seu anjo da guarda, ao Espírito Santo, ao teu eu superior, como você entender, para que isso seja escrito no livro da vida, tá? E agradeça aí. Esse é o meu recado para você, tá? O bem de todos vocês. Então, isso aqui é direcionado para todos, não é só para signo. Eu vim trazer esse recado para vocês, para forma de estar ajudando o entendimento, a evolução, tá? Porque você evoluindo, eu evoluindo, todos nós evoluímos. Expansão da consciência, somos todos um. Gratidão.